Você ouve agora mais um episódio do EvexCast. Oferecimento Instituto Evex, cuidando de empresários e das suas empresas. Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso EvexCast. Eu, André Bax, hoje com um convidado super especial aqui, Dr. Glauber, veio conversar com a gente um pouco sobre a área jurídica das empresas, né? A advocacia empresarial. E a gente vai falar um pouco também aqui hoje sobre esse tema que está aí na moda ultimamente, incomodando muita gente, que é a tal da LGPD. Dr. Glauber, seja muito bem-vindo aqui, pode, né, se apresentar aqui para o nosso público. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, né, a gente tem lá no escritório a especialidade de trabalhar aí com pequenos e médios empresários. Nosso escritório já tem 14 anos, a gente tem sede própria aqui em Belo Horizonte. Temos a equipe aí com 6 advogados, então nosso escritório já tem uma vasta experiência, principalmente na parte empresarial. Eu particularmente tenho alguns cursos na parte empresarial, principalmente aí versando aí sobre direito civil, direito do trabalho, também essa parte da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma novidade, né? Em relação a uma lei, é uma lei super recente, né? Entrou em vigor aí em agosto de 2020, então a gente está trabalhando, auxiliando os empresários naquilo que é necessário, principalmente na parte da gestão jurídica das empresas, que a gente tem observado as necessidades, e isso aí tem surtido muito efeito, principalmente que a gente trabalha com a parte consultiva e preventiva, então isso evita que as empresas tenham problemas futuros, e a gente tem tido ótimos resultados lá no nosso escritório. Bacana demais, né? Dr. Glauber, uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, né? Não dá para empreender, não dá para ser empresário no Brasil sem ter um advogado do lado. Eu falo que é o seguinte, para mim a condição sine qua non, né? Aquela coisa assim, vai montar um negócio, vai abrir uma empresa, consulta um advogado, vai entrar numa sociedade, consulta um advogado, né? Cuida de fazer um bom contrato. E por que disso, né? O que acontece aqui no Brasil que faz com que seja tão complicado a gente empreender, entrar no mundo dos negócios sem ter a sua companhia? Fala para mim, doutor, o que acontece? Pois é. Hoje empreender no Brasil tem uma palavra que é a palavra-chave, burocracia. Infelizmente, são várias leis, são várias situações. Hoje o empreendedor ele tem que tomar cuidado com vários ramos, né? Então ele tem a parte societária, no momento que ele está constituindo a sociedade, né? Com seus sócios, seus parceiros, seus fornecedores. Ele tem toda a parte contratual também, com clientes principalmente. Então assim, tanto empresas de prestação de serviço como empresas de comércio também precisam se preocupar com esse relacionamento com o cliente. E aí vem não só a parte de contratos, mas aí vem o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei própria que vai reger toda essa relação entre o cliente e a empresa. Aí a gente também tem aí toda a parte trabalhista, né, onde existe uma legislação por trás disso, e além da legislação ainda a gente tem as convenções coletivas do sindicato e até mesmo legislações extravagantes que a gente tem visto aí, principalmente nessa época de pandemia, surgiram novas legislações versando aí sobre o direito do trabalho. Então são muitas leis e muita burocracia para que o empresário possa se adequar. E a gente percebe que o quê? O empresário está focado no negócio dele. Isso é o principal. Então ele não tem, infelizmente, né, como conseguir controlar o negócio dele e ainda controlar toda essa questão burocrática, essas questões relacionadas à lei, e saber se ele pode tomar a decisão ali da forma mais correta. Então, geralmente, o advogado empresarial está aí para auxiliar o empresário, para ele tomar a melhor decisão e para que ele haja da forma mais correta possível. Uma coisa assim que eu vejo é que tem aquela questão da lei, né, que a gente sabe
que o desconhecimento da lei não te exime das responsabilidades que nela existem, né? E a gente vê aqui o seguinte, o empresário brasileiro, a grande maioria dos empresários brasileiros, Dr. Glauber, eu trabalho aqui já há 7 anos com desenvolvimento de empresários e são poucos aqueles que têm, de fato, um apoio jurídico. A maioria vai atrás do advogado quando o caldo entornou, ou seja, quando já existe um problema, né? Já aconteceu um problema, ou seja, de ordem civil, ou de ordem do direito do consumidor, ou societário, algum processo que tomou de um cliente, e aí acaba que a coisa fica cara e fica até muitas vezes difícil de se resolver, né? A favor do empresário, a favor do seu cliente, né? Então, assim, como que funciona essa coisa da advocacia preventiva? Qual que é a importância de um empresário ele ter ao seu lado um escritório de advocacia ou um advogado empresarial auxiliando desde o início? Por que é importante isso? Porque é o seguinte, como eu comentei um pouquinho anteriormente, essa tomada de decisão, que muitas vezes o empresário, ele naquele determinado momento, ele tem que tomar uma decisão com o seu cliente, com o seu funcionário, com o seu sócio, às vezes ele não sabe o que a legislação traz de importante para aquela relação. E aí, às vezes ele toma a decisão errada, e aí vem os processos, vem os prejuízos, principalmente de cunho financeiro, que a gente observa que os processos, o terror do empresário é isso, né? É a parte financeira, porque se tem uma ação trabalhista, que ele, né, um valor da causa lá de 200, 300 mil, se tem uma parte societária onde está se discutindo ali a apuração de haveres, onde está discutindo toda a parte financeira da empresa, então principalmente o terror do empresário é ter esse prejuízo financeiro. Então qual que é a importância dessa consultoria de forma preventiva? É trabalhar exatamente essa tomada de decisão dos empresários. Por quê? Porque a partir do momento que ele age da forma mais correta, ele sabe que está agindo dentro da lei, ele está tomando uma decisão conforme a orientação de um advogado, de um especialista da área, ele vai saber que aquilo ali pode até gerar um problema futuro para ele, mas ele vai estar resguardado. Por quê? Porque ele tomou todas as medidas possíveis para se evitar um problema futuro. Então, assim, muitas vezes a gente vê que um contrato bem elaborado com o cliente, um contrato societário, né, da sociedade bem elaborado, pode evitar alguma demanda judicial futura, até mesmo com os próprios funcionários. Então, a ideia do preventivo é exatamente ter essa solução ideal para a empresa, que é evitar que ela tenha esses problemas futuros ali, logicamente, tentando tomar essas decisões dentro daquilo que é o possível, que está dentro da legislação. É bacana. E assim, né, tem situações, né, Glauber, que o empresário ele tem que se atentar a determinadas questões, como você disse, que estão na lei e que muitas vezes ele desconhece, né, certificações, certidões, normas que ele precisa usar dentro conhecer. Sim. E se adequar, ter a sua estrutura adequada. Sabe uma coisa aqui, assim, né? A gente tem clientes aqui de toda a área. Uma das áreas mais sensíveis que eu já vi até hoje, que hoje, assim, eu vejo que o pessoal já está, inclusive, atentando para ter esse cuidado, é a área médica, né? Área médica, área de estética. Por quê? Porque, poxa, a pessoa vai fazer, por exemplo, outro dia eu conversei com um cirurgião plástico. Ele falou assim, olha, eu não faço milagre, né? A pessoa vem para poder fazer um procedimento estético e a gente vai trabalhar, lógico que assim, a pessoa já tem anos de experiência e tal, tudo mais, a gente vai trabalhar para poder ficar do jeito que a pessoa gostaria que ficasse, né? Vai fazer ali, às vezes, um implante de mama, de silicone, desse tipo de coisa. Aí fez, a pessoa não gostou, não ficou do jeito que ela achou que ia ficar, aí toma processo, né? Então é uma área que a gente vê que é muito sensível, né? Sim. Não só por questões de, a pessoa pode, né, ter uma complicação maior, mas eu estou falando aqui de coisa leve, né? A estética não ficou do jeito que a pessoa queria, e aí como é que fica essas coisas, né? Porque os processos costumam ser
bem pesados nesse aspecto, né? Com certeza, é porque esse tipo de procedimento, principalmente na área médica, provavelmente o médico, quando ele conversa com o paciente, ele passa uma expectativa. Só que o paciente ele está absorvendo aquela informação, e aquela informação que ele está absorvendo naquele momento, para o paciente ali como se diz, é o sonho, é a realização do paciente, ou às vezes até mesmo, não só na parte estética, mas às vezes a pessoa está com câncer ou com uma doença mais grave, o médico fala, tem esse tratamento, tem isso para ser feito, e a gente observa que a responsabilidade desse profissional é uma responsabilidade muito grande, porque apesar de alguns casos ele trabalhar com a possibilidade daquele procedimento dar certo, mas para o paciente dele aquilo ali é primordial, é a vida da pessoa, né? Igual você falou, né? Muitas vezes é o sonho da pessoa que está ali, a gente falando não de problema, né, como um câncer, esse tipo de coisa, mas às vezes realmente é o sonho da pessoa, a pessoa tem uma expectativa lá nas alturas, né, de como que vai ficar, e aí não fica. E não dá, não é aquela coisa, vamos fazer reparo. Às vezes vai ficar pior ainda, né, a situação. E aí é um perigo isso para o médico, né, em termos de processo. Né? Com certeza, porque aí vem toda a responsabilidade civil em cima de tudo aquilo que ele está fazendo, que ele está prometendo. Então, assim, a gente até orienta as pessoas que trabalham nessa área, até mesmo de fazer um contrato bem elaborado com o paciente, para inclusive deixar claro no contrato o que o médico pode oferecer, e às vezes essa conversa que tem entre o médico e o paciente, ele entende de uma forma diferente mesmo. Deixar claro ali, né, que há o risco de alguma coisa não sair exatamente como o cliente gostaria, que ele está ciente disso, né? Exatamente. E ele assinando esse contrato vai resguardar o médico, né, de um futuro problema grave ali que ele possa ter em relação a isso. Né? A gente está comentando isso aqui, mas isso serve para todas as áreas também, pra todas as áreas. Porque o contrato bem elaborado, um contrato onde tem obrigações e deveres de forma estipulada, de forma clara, a gente percebe que isso faz a diferença, porque é aquilo que a gente estava comentando antes, né? Uma ação na justiça. Se o médico vai com o paciente, promete para ele, a gente vai fazer, vamos tentar fazer esse reparo e outro, e o paciente está acreditando que aquilo ali vai ficar perfeito e não tem nenhum tipo de contrato, depois como que o médico vai comprovar que ele não falou aquilo para o paciente, que ele não prometeu aquilo para o paciente? Então, o contrato, inclusive nessas relações com clientes, né, na área de prestação de serviço como um todo, é de extrema importância. A gente vê isso aí, faz total diferença, exatamente para delimitar quais são as obrigações do profissional e também quais são aí os direitos e as obrigações também, no caso aí dos clientes e no caso do médico e dos pacientes. Ô Cláudio, agora vamos entrar um pouco aqui, começar a falar, né, dessa novidade que apareceu aí, então, a partir de 2020, que entrou em vigor em agosto de 2020, Isso. A lei, né, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, aí, a tal da LGPD. Quais são, o que uma empresa hoje, qual o risco que ela está correndo e como que o empresário ele pode entender se ele está ou não correndo risco em função dessa nova lei, que é uma lei nova, a maioria das pessoas não tem ainda essa informação detalhada de como que funciona. Onde que estão os riscos aí para o empresário? Então, o empresário, a primeira coisa para ver se essa lei se aplica ou não à empresa é saber se ele colhe algum dado pessoal. Se ele colher algum dado pessoal, o que é o dado pessoal? São os nomes, sobrenome, telefone, e-mail, enfim, né? Tudo aquilo que é possível identificar uma pessoa natural,
isso é um dado pessoal, né? Então, se a empresa está colhendo algum dado pessoal de um cliente, de um fornecedor, de um funcionário, enfim, e está armazenando este dado dentro do seu banco de dados, né? Então a gente tem aí, por exemplo, a maioria das empresas tem funcionários, por exemplo. Então você tem lá um banco de dados onde tem o nome do funcionário, o CPF do funcionário, o PIS do funcionário. Então quer dizer que o do funcionário já entra nessa história? Já entra qualquer... Então, toda empresa. Basicamente quase todas as empresas. Vou colocar assim, 99% das empresas, porque assim, só se for um microempreendedor ou... Que não tem funcionário nenhum, é só ele. Dono do carrinho de pipoca. Mas se ele tem ali, colheu qualquer tipo de dado, que seja de cliente, fornecedor, de empregado, enfim. Se tiver dados armazenados na empresa e tiver ali circulação de dados, isso aí já é passível sim de um tratamento de dados, que é o que é o tratamento? É exatamente a empresa se adequar a todos os procedimentos para se evitar um problema, principalmente de segurança desses dados, né? Se esses dados vão vazar, enfim, poderão aí ter acesso de terceiros de forma indevida. Então, a empresa que tem e colhe esses dados e armazena esses dados, ele sim tem que se adequar à legislação, que é essa Lei Geral de Proteção de Dados. Nossa, Glauber, então olha só, né? Eu tenho meus funcionários e aí eu tenho os dados desses funcionários. E eu tenho funcionário que manipula assim, que usa os dados do funcionário. Sim. Né? Por exemplo, a área de recursos humanos, uma área de informática que vai ali criar um usuário, senha para o funcionário. Então, quer dizer, eu tenho que estar atento dentro da minha empresa que essas informações elas vão ser protegidas, é isso? Ela não pode sair de dentro da empresa de jeito nenhum. Exatamente. Tem que se adequar primeiro com a parte tecnológica, né? Logicamente que a gente sabe que as empresas que colhem dados, elas têm que procurar uma empresa de tecnologia exatamente para poder proteger esses dados que estão sendo colhidos ali, está no sistema, então isso é de extrema importância. A empresa também, no caso, tem que nomear um encarregado, que é o DPO. Esse encarregado, pela lei, é obrigatório. O que é um DPO? O DPO é um termo em inglês, mas traduzindo para o português, né, ele é o encarregado dos dados. É o seguinte, é o responsável na empresa para poder fazer a intermediação entre aquelas pessoas, os titulares dos dados, são aqueles que estão fornecendo os dados, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que é a autoridade máxima que vai fazer toda a fiscalização, a regularização dessa lei, principalmente dentro da empresa. Então ele está ali para poder verificar tudo aquilo que está acontecendo com os dados, onde que os dados estão indo, se acontecer um problema de vazamento, as pessoas que ele tem que comunicar a NPD, que é essa autoridade nacional. Então o encarregado, ele está ali como um olho dentro da empresa. É o guardião das informações. De todas as informações, e saber se a empresa realmente está cumprindo com o planejamento que ela tem que fazer em relação à LGPD. Então ela pode fazer, aí tem muitas vezes políticas de privacidade, termos de uso, essa parte tecnológica, termos de consentimento, que são as bases legais, né? O que são as bases legais? É aquilo que a legislação fala assim, para você se adequar à LGPD, você precisa tomar algumas medidas. E essas medidas são as bases legais, que aí tem o termo de consentimento, tem a execução dos contratos, que é quando a pessoa pega para exatamente fornecer os dados para o contrato. Tem também a parte de interesse legítimo, que a pessoa está colhendo o dado ali exatamente para poder usar aqueles dados para um determinado fim. Tem a parte de tutela da saúde, que muitas vezes a pessoa precisa passar os dados dela, né, principalmente da parte pessoal dela, para poder cuidar ali da saúde, enfim. Tem atendido numa clínica, no hospital. Tem pesquisas que são feitas por órgãos públicos, tem a proteção de crédito, né? A gente sabe aí que hoje, né, as pessoas têm o nome, podem estar com o nome restrito ou não, então são todas bases legais que permitem a utilização, mas
isso não exime a empresa de ter um cuidado para que não haja o vazamento desses dados. Nossa, então assim, esse DPO, né, esse responsável aí, o guardião pelos dados, dependendo da estrutura da empresa, do tamanho e do volume de informações, surgiu aí um cargo novo, né? Surgiu aí uma responsabilidade nova dentro da empresa que alguém vai ter que cuidar disso, né? E a empresa que é pequena, como é que faz com isso? Porque vamos pegar aqui uma empresa como a minha, que eu tenho aqui uma estrutura pequena de funcionamento, então não tenho um funcionário específico para cuidar disso. Como é que fica? Eu vou ser o DPO, eu vou ser o guardião dessas informações, como fica nesse caso? Nesse caso das empresas pequenas, a gente orienta aquela pessoa que tem um maior acesso a essas informações a ser o encarregado. Então é bom que ele seja nomeado como encarregado. Por quê? Porque se chega alguma fiscalização, se chega algum problema, aquela pessoa já sabe como é que funciona o sistema, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então é obrigatório por lei, se você colhe qualquer informação que tenha um DPO, que tenha esse encarregado, esse responsável, e esse encarregado não precisa ser um técnico, por exemplo, em informática, mas tem que ser alguém que tem conhecimento de como que esses dados estão sendo ali manipulados dentro da empresa, estão sendo utilizados, estão sendo armazenados, e também que ele tenha um certo conhecimento em caso de vazamento de dados, em caso de falta de segurança desses dados, o que ele tem que fazer, né? Então ele tem que ter esse conhecimento. Em empresas grandes, inclusive, não tem nem só um DPO. Tem o DPO responsável, mas tem até um comitê para poder trabalhar esse assunto, porque às vezes é muito mais complexo. E em empresas pequenas a gente geralmente orienta que tenha pelo menos uma pessoa que seja o sócio ou aquele funcionário que tenha um acesso maior ali ao controle das informações. Por quê? Porque é muito mais fácil no momento de um problema, no momento de solucionar algo, ele saber como aconteceu, como responder, o que fazer, porque existe inclusive um relatório chamado relatório de impacto, que toda empresa também aconselha de ter esse relatório. O que é esse relatório? O relatório é exatamente para que as empresas possam estabelecer ali, junto com o jurídico e com a empresa de TI, todos os mecanismos que podem evitar um vazamento de dados, né, que podem trazer segurança para aqueles dados, e também todas as orientações em caso de vazamento, o que fazer, como fazer. Então você tem uma resposta, você tem que enviar um retorno para aquela pessoa que teve os dados vazados, você tem que enviar um retorno para a autoridade nacional. Então tudo isso é a autoridade nacional é a ANPD. É a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Uhum. Então é de extrema importância isso. Por quê? Porque aí, talvez eu já antecipando até uma pergunta que você poderia fazer lá na frente. Se você não fizer isso, você pode ser sancionado. E aí as sanções podem chegar até 50 milhões de reais, porque a multa ela pode chegar a 2% sobre o valor do seu faturamento. Eu ia te perguntar isso. E aí o valor... 2% do faturamento mensal? Que faturamento? Do faturamento, geralmente eles fazem do faturamento anual da empresa. Nossa Senhora. Então pode ser um valor muito alto e pode ser repetidas aí aplicações de multas, né? Então se você causou um problema, depois não se adequou. Vamos pensar aqui, outro dia, há um tempo atrás, nós vimos que teve um problema gravíssimo com o Facebook. Parece que houve lá uma empresa que estava cuidando da segurança da informação dos dados, que houve um vazamento por um funcionário de dentro dessa empresa, que eu sei que as ações do Facebook despencaram naquele período ali. E o Facebook, inclusive, teve que responder à corte americana por conta disso. Foi um negócio bravo. Eu estou falando desse assunto aqui porque foi dado publicidade à mídia, os jornais no mundo inteiro. Isso não é nenhuma informação privada, é uma informação pública, né? Por isso que eu estou tratando disso, a gente pode falar disso. Você está ouvindo EVEXcast. Oferecimento Instituto EVEX, cuidando de empresários e das suas empresas. É nesse nível aí o problema, né? Só que aí, pro Facebook, às vezes ele tem toda uma estrutura para poder
se defender e se reerguer. Agora, o pequeno empresário médio, que é a nossa realidade, que a gente está atendendo... Que aplica a todo mundo, né? Não importa o tamanho da empresa, né? E aí, se ele não tivesse se adequando a essa legislação, aí que vem um problema maior, porque vai vir a multa e se aquele titular, aí que vem um maior problema ainda, se o titular de dados se sentir ofendido, ele pode entrar com uma ação de indenização. Então, além da multa que você tem que pagar para a autoridade nacional, a empresa ainda está sujeita a uma ação de indenização, que aí, se, por exemplo, se houver um vazamento de dados de várias pessoas, quantas ações a empresa não pode sofrer em razão disso? Então, o risco é muito grande. Assim, Glauber, você sabe que isso acontece toda hora, né? A Valéria, minha esposa, há alguns anos atrás, eu era, inclusive, executivo do mercado financeiro, eu era diretor de banco, e, de repente, ela recebeu uma ligação de um gerente do Santander de Curitiba, lá no Paraná. Olha a sorte que a Valéria deu. Ele virou para ela e falou assim: ô, dona Valéria, eu sou fulano de tal, sou gerente do Santander, da área de veículos, de financiamento de veículos. A senhora está financiando um Honda conosco, um Honda Civic Zero conosco aqui no Paraná. Mas quando eu fui consultar as suas informações, eu vi que a senhora era correntista do banco e morava em Belo Horizonte. E aí, por isso que eu estou falando com a senhora, para poder saber se, de fato, a senhora está fazendo esse financiamento. Olha que coisa. E ela, lógico que não estava, né, Glauber? Ela estava aqui, não estava comprando carro nenhum lá. Houve um vazamento de uma empresa de cartões ligada a uma rede de supermercado. Olha que coisa. Aqueles cartões, né, que tem no nome do supermercado, não vou falar qual aqui, porque aí já não é meu papel aqui expor a empresa. Mas o que acontece? Ela teve que... ali foi bloqueado de imediato aquela tentativa, mas eles criaram uma Valéria lá com identidade, com CPF, com todos os dados dela. Todos os dados. E aí o que aconteceu? Naquele momento, como eu estava dentro do mercado financeiro, a gente tinha mecanismos para poder bloquear o CPF dela no mercado de crédito, né? Até que a gente conseguisse resolver aquela situação, né? De tomar todas as medidas necessárias para fazer boletim de ocorrência e entrar no CDL, no SPC, com as informações de que havia sido clonado os dados dela, entrar na justiça contra a empresa de cartões onde foi vazado os dados dela, mas ainda não estava a LGPD funcionando, porque isso deve ter perto de uns 10 anos que aconteceu isso, né? Porque já tem 7 anos que eu estou fora do mercado financeiro. Então, assim, mas a gente vê a importância que é o cuidado com isso, né? E se já tivesse um LGPD funcionando naquela época, essa empresa ia ter um problema seríssimo. Com certeza teria um problema, principalmente, como eu falei, né? Além da multa, ela ainda poderia, várias pessoas... Ela sofreu uma ação da Valéria e a Valéria ganhou. Pois né? Na certeza, época de danos morais, esse tipo de coisa, né? Que foi o caso. Mas a maior preocupação é que às vezes as pessoas acham que essa lei é só para empresa grande, né? Não, vamos pegar, igual você citou, uma empresa de cartão de crédito, um banco, mas não é. Isso se adapta a todo tipo de empresa, inclusive o pequeno e médio empresário. Então, o pequeno e médio empresário tem que tomar esse cuidado, tem que se adaptar. Obviamente que tem que ser analisado caso a caso. Tem uns que vão colher menos informações, tem outros que vão colher mais informações. Tem empresa que vai colher informação de fornecedor, de cliente, de funcionário. Então, ou seja, o banco de dados dele é um banco bem mais complexo de um que às vezes tem 2, 3 funcionários, então ali vai ser mais fácil dele conseguir manusear e guardar essas informações. A gente pegar aqui a outra empresa que nós temos aqui no grupo, que tem 600 funcionários, mais de 400 fornecedores cadastrados. Só aí eu já estou ficando arrepiado já com os problemas que tem atrás desse negócio, viu, Glauber? Até mexi na cadeira aqui mesmo, porque o negócio é bravo, né? E sabe uma outra coisa que eu queria te perguntar? É assim, essas empresas que hoje a gente sabe que tem muita gente operando no digital, né? Operando online, e-commerce, startups, empresas de curso, treinamento, muita gente que vive, o seu negócio gira online. Gira 100%, a empresa gira 100% online. E não tem jeito hoje
de você fazer negócio no mundo online sem pegar dados da pessoa. Você vai pegar e-mail, você vai pegar o telefone celular para comunicar com a pessoa ali pelo WhatsApp. Não tem, já está pegando, né? Se você pegou esses dois dados, e-mail e telefone, já está valendo a LGPD. Já está valendo a LGPD. Exatamente. Aí o que eles têm que fazer? No caso, tem que traçar uma estratégia de política de privacidade, que é assim, você pode, hoje a maioria dos sites já tem, né? Já tem aquele botãozinho, aceita os termos ali de uso, políticas de privacidade. Então isso aí é o mínimo que pode ser feito. Mas além disso tudo, né? Além da política de privacidade, onde está explicando ali para a pessoa, se você clicar numa política de privacidade, teoricamente está explicando ali todos os procedimentos de como esses dados estão sendo colhidos, para onde que esses dados estão indo, como você pode entrar em contato em caso, né, por exemplo, você pode falar assim, eu não quero ter mais meus dados nessa base de dados. Você tem que ter na política de privacidade um contato direto, que aí seria com o encarregado teoricamente, para você falar com ele, eu quero que seja excluído, porque isso é um direito do titular de dados, de excluir da plataforma. Eu posso exigir que eles tirem minhas informações de lá. Pode. E não use mais de maneira nenhuma. Tem que excluir, banir mesmo as informações de lá. Salvo algumas exceções, como eu falei, né? Por exemplo, se você fez um contrato, execução de contrato. Sim, mas pesquisa, aí eu dei meu consentimento para aquilo, né? Agora, se for um cadastro ou algo que você tá negociando e tem ali no banco de dados, eles são obrigados, se você assim desejar, de retirar. Então, essa política ela é de extrema importância para mostrar para o titular de dados e também para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados o que está acontecendo, como que você está tratando aqueles dados ali, como você está armazenando, qual é a tecnologia, inclusive, na maioria das políticas, pelo menos que eu costumo fazer, eu peço ao cliente para passar para a gente a informação de qual tecnologia que ele está utilizando ali para evitar esses problemas de vazamento. Se tem alguma coisa, por exemplo, de criptografia para proteger os dados, se está num banco de dados seguro, exatamente, né? Porque isso aí faz total diferença depois se houver um vazamento de dados, porque se a empresa fez todos os procedimentos e houve um vazamento de dados, se ela tomar todas as precauções, ela fica a princípio isento dessa multa, de um possível processo de indenização. Por quê? Porque ela já rapidamente se moveu ali já para resolver o problema. A situação toda que a gente percebe na maioria dos casos é que as empresas não tomam esse cuidado, não tem essa cautela de ter essa, como você narrou, né, a situação da Valéria. Então, assim, de ter essa preocupação em resolver. Porque a partir do momento que existe um vazamento de dados, como aconteceu no Facebook, a Amazon também teve lá na Europa, o pessoal já age rapidamente para poder evitar que tenha problemas maiores aí, principalmente com os titulares de dados. E essa questão de segurança na internet hoje é um caso seríssimo, né? Porque dependendo hoje a gente já vê que tem, por exemplo, hackers aí no mercado que entram no servidor da empresa e desabilita a empresa a funcionar e cobra como se fosse ali, tivesse feito um sequestro, né? E cobra um valor para poder liberar a empresa para funcionar de novo, né? Recentemente a gente teve o caso do STJ. No STJ, né? Nós realmente passou aí, né? Foi outro caso que deu notoriedade. Imagina, né? Como que é essa questão da segurança de informações hoje, né? É um problema sério, né, Glauber? E aí, essas empresas menores, elas têm que se adaptar também. Então, ela tem que criar essa política bem feita, uma política real. A gente, infelizmente, eu observo muito isso. Eu conheço alguns desenvolvedores de sites, e aí a pessoa faz o site e fala assim, aí o cliente ali fala, não, coloca um termo padrão aí e pede pessoa. E aí manda algo assim genérico, sem especificar, e aí na hora que vier o problema, aí que a situação... Aí é que está o problema de não ter o profissional especializado do lado para poder te orientar, né? Exatamente. Vai escutar o cara que desenvolve site, o negócio dele é desenvolver site, ele não é advogado, ele não tem a profundidade da lei, não conhece a profundidade da lei, e nem o Dr. Google, né? Nem o Dr. Google, porque tem gente que até medicamento consulta o Dr. Google. Eu falo assim, gente, vamos
recorrer aos profissionais, aos especialistas, até porque, como aqui no Instituto EVEX a gente trabalha com desenvolvimento de empresários, eu sempre falo o seguinte, para cada negócio tem uma solução. Se existe uma empresa, ela existe porque tem uma necessidade do outro lado de um consumidor. Se existe um advogado, é porque existem leis a serem cumpridas e o profissional que entende, né, daquela área, que é especialista naquela área que está sendo afetada, ele é que deve ser consultado, né, Glauber? Então, assim, se eu estou com um problema de saúde, eu estou com um problema no estômago, eu vou procurar um endocrinologista, um gastroenterologista, um gastro, né, que cuida de estômago, esse tipo de coisa. E cada um no seu negócio cuidando adequadamente do cliente que está do outro lado, né? Só que muitas vezes, principalmente o empresário brasileiro, acho que isso tem mudado muito, eu tenho visto mudar muito, aquela coisa do jeitinho, de querer economizar, fazer economia porca, né? E a gente sabe o seguinte, né? Que muitas vezes essa economia ali na frente vai te cobrar caro por isso, né? É aquilo que a gente comentou no início, né? A questão preventiva mesmo. Se trabalhar essa consultoria, essa assessoria preventiva, né? E a gente está tratando aqui sobre a LGPD, assim, a LGPD veio para trazer esse conceito em alta mesmo. É o compliance, né, que muita gente fala. Que é o compliance? É exatamente isso, para você poder se estruturar para poder, dentro daquilo que a legislação prevê e te permite você fazer, dentro das suas necessidades, como você falou, cada empresa tem a sua necessidade, cada empresa tem ali principalmente na LGPD, seu arcabouço de dados que ela está colhendo, pode ser um pouco, pode ser muito, pode ser às vezes razoável, mas ela tem que se adequar, e principalmente essas empresas que estão no mundo online hoje, em razão das inúmeras invasões dos hackers que estão aí, se invadem a Amazon, Facebook, STJ. para invadir uma pequena empresa, isso aí não é nada. Então tem que tomar um cuidado muito grande. É aconselhado sim que os empresários eles procurem saber mais sobre essa questão, principalmente criar uma estratégia dentro da empresa deles, se adaptando, aqueles que trabalham na parte online, aqueles também que trabalham colhendo dados. Às vezes a gente vê, um consultório de dentista, o cara chega lá para marcar uma consulta, aqui, ó, qual que é o seu nome, qual que é o seu telefone? E já colheu dados. E aí você tem que treinar não só o dono da empresa, mas os empregados que estão manuseando, que são chamados operadores, que existem os controladores. Controlador é aquele que a lei fala, né, que é aquele que toma a decisão, aquele que é ali que vai orientar. Ele vai ser o responsável geral daquilo, que geralmente nas pequenas e médias empresas costuma ser até os próprios donos. Agora, tem os operadores são aqueles que manuseiam ali os dados. Então, os funcionários, às vezes, por exemplo, se você pegou um dado e passou para a sua contabilidade, olha para você ver a responsabilidade de como que isso tudo funciona. Então, é de extrema importância mesmo as empresas entenderem um pouco melhor sobre isso para evitar, né, problemas futuros, e principalmente em relação à questão de multas, processo de indenização, e se adequar dentro daquilo que é a realidade de cada um. Ô Glauber, essa questão toda, né, da responsabilidade, a gente está falando aí, tem esse controlador. Essa pessoa, em última análise, pelo que eu estou entendendo, é aquela que, se tiver um problema sério, é quem vai responder pelo negócio. Sim. Ela pode ser presa? Como é que funciona? Não, porque é uma coisa que a gente vê que existe uma preocupação grande aí do empresário, porque você falou o seguinte: o sujeito vai assustar quando vai pegar no bolso dele, né? Mas também tem essa questão, às vezes não vai só pro bolso, né? Dependendo do ato que ele cometer, se for algum ato intencional, por exemplo, se tem alguém ali dentro da empresa que está vendendo esses dados para
Isso aí pode chegar até mesmo num processo criminal. Mas o que a gente observa na grande maioria das vezes, que isso não acontece de forma intencional. É muito mais por uma falha de segurança no sistema da própria empresa. Então, como isso não é, como é que se diz, a lei não trouxe como um crime, mas tem a penalização ali, principalmente na parte da multa que a gente comentou, na parte dos processos, mas isso aí vai depender de caso a caso também, mas a lei em si fala mais sobre a questão da multa. Agora, se houver algum outro ato que está sendo praticado pela empresa, a gente sabe que existe até algumas empresas que compram dados para poder passar isso para terceiros. Então isso aí pode sim até mesmo chegar num processo criminal e a pessoa pode ter essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, que é esse pessoal que vive disso, né? Porque existe de fato um comércio de dados, né? De compra de listas, de contatos de pessoas físicas, de empresas no mercado como um todo. Até que ponto isso já era legal e como é que fica agora essa situação? Pois é, então vamos lá, até mesmo para a gente esclarecer aqui um ponto fundamental, a LGPD é para pessoas, são pessoas naturais, ou seja, não se aplica para empresa, então dados de empresa ainda não tem problema. Não tem problema, tá? Então isso se aplica para pessoas naturais, né, que tem CPF mesmo, sem ser CNPJ. Entendi. Então, se você pegou dado de uma empresa, assim, obviamente, dentro do razoável, não teria problema ter uma lista de transmissão. E se nesses dados da empresa vem lá o nome do responsável do... Aí já muda a figura. Aí se já tem o nome, se por exemplo vem aqui Instituto EVEX e não tem, mandaram um e-mail para o Instituto EVEX, não falaram na André, não falaram Valério, não falaram ninguém. Então, eles estão encaminhando, tem os dados do Instituto EVEX. Então, isso não entraria nas regras da LGPD. Agora, se tiver lá Instituto EVEX, prezado André, ou seja, já tem o nome do André, já tem a pessoa que está sendo identificada. Então, aí sim, já tem que se adequar. Então, essas... Eu recebo uma coisa, todo dia que me incomoda muito, são aquelas ligaçõezinhas no meu celular de robozinho de empresa me oferecendo linha telefônica e várias outras coisas que a gente... Essa turma aí que está com a minha informação lá, né? E que está me incomodando, eu não pedi para me ligar. E aí, como é que fica isso? Porque entra, de repente alguém comprou ali a lista e meu... Sim. Aí é o seguinte, o meio que a gente aconselha é tentar bloquear o número, tentar, se for o caso, estiver insistindo muito, por exemplo, uma operadora de telefone, liga na operadora, fala, eu estou recebendo. Tem um site também que chama nãomeperturbe.com.br, que você pode fazer o cadastro lá e pedir para não entrar em contato com você. Então, assim, tem alguns mecanismos. E até mesmo se estiver perturbando muito, uma ação na justiça mesmo, informando, não autorizei, não dei meu consentimento para utilizar meus dados, e essa empresa que está me ligando de forma insistente, então, eu estou entrando aqui pedindo, inclusive, para que ela pare de fazer isso, e também pedindo uma indenização, porque isso está me atrapalhando no meu trabalho, na minha relação com as outras pessoas, enfim, né? Então, essas medidas podem ser tomadas, tanto medidas administrativas, como também medidas judiciais. Agora, a gente sabe que realmente isso é muito complicado. O ideal, muitas vezes, é a pessoa até mesmo procurar o PROCON. O PROCON, ele tem uma lista de empresas que tem reclamações nesse sentido, e o PROCON toma algumas medidas, até aplicação de multa. Por quê? Porque as empresas, se elas descumprirem com aquilo que está previsto na LGPD, em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor, né, porque nesse caso aí envolve muita parte do consumidor, a empresa pode até sofrer sanções também, não só da LGPD, como também a questão aí de multas administrativas pelo PROCON e também questão judicial. Pode chegar ao Ministério Público, o Ministério Público pode investigar. Então a gente já viu aí inúmeras empresas com esse tipo de problema. Uma coisa que assim, eu fico preocupado com o seguinte: como nós
trabalhamos com empresários, principalmente aqui no Instituto EVEX, a gente lida com o desenvolvimento de empresário. Eu queria desmistificar, né, essa coisa da LGPD, trazer informação de qualidade para a turma, mas também não quero colocar ninguém em pânico, né? Eu não quero que ninguém aqui, nenhum empresária que esteja nos ouvindo, entre em pânico com relação a essa questão da LGPD, né? Então, como é que está sendo aí o tratamento lá da INPD? Como que está sendo hoje a ação, né, desse órgão de fiscalizatório? Como que está sendo? Primeiro eles estão orientando, estão pedindo adequações ou já estão aplicando multa direto? Como é que está funcionando isso na prática? Na prática, o que a gente tem observado nesse primeiro momento, porque a lei ainda é muito recente e até o próprio órgão está se estruturando ainda, ele nem é um órgão, como se diz, 100% formado, 100% controlador ali de toda a legislação, até mesmo pelo o volume de empresários que existem no Brasil, de empresas que trabalham com dados. Atualmente, na prática, eles estão utilizando muito a questão de denúncia, porque existe um canal de denúncia que se a pessoa vem aqui na sua empresa e identifica que não existe qualquer tipo de segurança de dados, você pode pegar o telefone, na internet você acha facilmente da NPD e ligar, aquilo ali não tem nada. Então aí eles encaminham um responsável para poder verificar aquela situação. E também quando tem vazamento de dados. Então essa primeira fase eles estão trabalhando mais de forma direta, mas a gente percebe que eles estão se estruturando aos poucos para que num futuro próximo eles consigam aí fazer, como se diz, atuação em empresas que não têm esse tipo de problema de vazamento, não tem nenhuma denúncia, enfim, né, que colhem dados. Então, a partir do momento que ela perceber, essa empresa aqui é uma empresa que colhe dados, como que está a atuação dela? Aí ela vai começar a atuar de forma um pouco mais rígida e aí, teoricamente, ela não é obrigada a passar orientações, né? Eu acredito que no primeiro momento isso vai ser sim aplicado, ela vai passar algumas orientações, vai dar ali uma segunda oportunidade, mas a NPD já está autorizada, em caso de não tratamento de dados, a aplicar multa. Então, entendi. Então, assim, já pode ser aplicado. Então não é nada alarmante, mas também não é aquele negócio, vamos ver o que vai dar, porque eu falo com todo empresário, quando iniciou o Código de Defesa do Consumidor, ninguém conhecia o Código de Defesa do Consumidor, ninguém sabia o que era direito do consumidor. Hoje, você vê as pessoas falando Código de Defesa do Consumidor, que eu posso desistir do meu produto com 7 dias que eu comprei pela internet. Então as pessoas hoje já têm um conhecimento maior. A população já tem mais domínio, mais conhecimento da lei, do consumidor. E quando essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tiver ser mais conhecida até mesmo pelos titulares de dados, vai ser muito arriscado para o empresário, porque imagina se ele está colhendo dado o tempo todo, cliente, até mesmo de funcionários, e eles tomarem conhecimento disso, que está existindo ali uma omissão por parte do empresário, pode começar a surgir problemas maiores. Então, assim, neste momento atual, a gente não tem visto tantos problemas, mas o que eu oriento o empresário? Já procure um profissional, né, da área para poder ajudar, um advogado para poder passar as orientações, porque o quanto antes a empresa conseguir se adaptar a essa realidade da lei, fica muito mais fácil depois de solucionar um eventual problema, de esclarecer, enfim. E não é nada assim também de outro mundo não, apesar da lei ser uma lei nova, se a empresa cumprir com os requisitos mínimos ali da lei, ela já vai estar bem resguardada e vai evitar problemas aí futuros. Bacana demais. Ô Glauber, estamos chegando aqui no final do nosso episódio de hoje do EVEXcast e, nossa, acho que assim, foi muito bacana até aqui, todas as informações que você trouxe, até mais do que eu imaginava. Tem alguma coisa que a gente não conversou que seria interessante você falar para a nossa audiência, para os empresários, as empresárias que estão nos ouvindo? Pois é, assim, a dica que eu dou hoje para o empresário, principalmente o empresário que está muito focado no seu negócio e está com um crescimento exponencial, ter algum profissional, principalmente da área do direito, né, aí no caso um advogado,
que atua nessa parte empresarial, preocupe-se com isso. Por quê? Porque isso vai trazer um benefício muito grande. Pode até parecer que às vezes é um custo muito alto, elevado, mas não é. Isso aí vai trazer um benefício principalmente para o empresário, para que ele possa tomar as decisões com mais tranquilidade, com mais segurança e, obviamente, dentro daquilo que é a realidade do empresário, o advogado vai conseguir auxiliar na parte trabalhista, civil, tributária, essa questão da LGPD. Então, assim, hoje, o que está em moda assim, no mundo empresarial envolvendo a parte jurídica é esse compliance, toda essa temática que envolve a consultoria, assessoria preventiva, porque a solução ideal para o empresário está aí, de fazer essa consultoria de forma preventiva, de forma que possa evitar que ele tenha problemas futuros, né? E aí envolve até mesmo esse assunto que a gente tratou hoje, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Bacana demais. Aqui no Instituto EVEX eu já comecei a fazer isso. Inclusive o Dr. Glauber fez já uma revisão contratual para a gente aqui dos contratos que a gente tem com os nossos clientes e a gente vai aprofundar nisso. Glauber, como que o empresário, a empresária que está nos ouvindo consegue te encontrar? Qual que é a forma mais fácil aí? Eu não sei se você quer passar seus dados assim ao vivo, mas de repente, como da empresa você falou que pode, né? Como que seria aí para o nosso ouvinte aqui te encontrar? Pois é, então, a gente tem alguns canais de comunicação. A gente tem o nosso Instagram, que é o @mouribastos. A gente tem nosso site também, que é o mouribastos.com.br, e também tem os telefones de contato do escritório. O telefone fixo é o 31 2511 7020 e o nosso WhatsApp é o 31 988 27 7573. Então, qualquer um desses canais de comunicação tem lá todos os nossos dados, né? Tem toda a nossa história que a gente vem trilhando aí já há 14 anos. O nosso escritório já tem essa experiência e aí nós estamos aí à disposição para poder ajudar aqueles empresários que, né, têm interesse em tratar de forma preventiva essa parte jurídica da empresa. Bacana demais, viu, Glauber? Muito obrigado pela sua presença aqui no Instituto EVEX, pela grande contribuição que você trouxe aqui para os nossos ouvintes aqui, os empresários, as empresárias que nos acompanham todos os dias. E é isso, pessoal. Esse episódio vai ao ar, como você sabe, toda quinta-feira tem um episódio novo. Ele vai ao ar daqui a alguns dias e continua nos acompanhando, né? Aqui André.bax _oficial no Instagram, a Valéria.bax também, né? O Instituto EVEX também no YouTube, né? É isso aí, a gente sempre vai trazer pessoas aqui do nível do Dr. Glauber para poder trazer para você, empresário, empresária, assuntos de qualidade que vão contribuir para você no seu dia a dia, no seu negócio, para que você fique mais tranquilo. E faça como eu não dou um passo nos meus negócios sem um advogado do lado. A gente precisa se precaver, precisa estar aí trabalhando de forma preventiva para não ter surpresas desagradáveis lá na frente. Glauber, muito obrigado pela presença. A casa é sua, volte sempre que desejar, viu? Muito obrigado a você também, André, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. E sempre que precisar aqui da gente fazer um bate-bola mesmo em relação a esses assuntos, a gente está disponível e estamos às ordens aí para qualquer questão jurídica e dúvida também. Bacana demais. É isso aí, gente. Vamos para cima. Você ouviu mais um episódio do EVEXcast. Oferecimento Instituto EVEX, cuidando de empresários e das suas empresas.